Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Evangelho no Lar. Hoje a gente vai continuar o estudo do Livro dos Médiuns. Na questão 268, a gente ainda está no capítulo sobre a identidade dos espíritos. E agora a gente vai continuar. Agora finalizamos semana passada a questão 267 ali, que era vários tópicos dentro da 267. Agora a gente começa a questão 268, que também é uma cheia de vários tópicos dentro dela, tá? Antes da gente iniciar o estudo, eu peço para você, recomendo que você pause o vídeo, faça uma oração aí na sua casa, busca levar teu pensamento a Deus, busca fazer respirações conscientes para você se acalmar, se aquietar e dessa maneira ficar mais fácil sintonizar e ter as inspirações e intuições dos nossos irmãos da luz, tá? Faça umas respirações conscientes, faça sua oração, peça instrução e ajuda de Deus para que esse momento do Evangelho no Lar seja o mais edificante possível para nós, para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, tá? Também deixo aqui a recomendação para você. Se você quiser, deixa separado aí um copo com água, um copo com chá, porque no final do Evangelho eu vou fazer a oração de encerramento e os nossos irmãos da luz que estão aí contigo, como estão aqui comigo, em espírito, eles vão fluidificar e magnetizar este líquido para quando a gente beber nos fizer bem, tá bom? Questão 268. Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Primeiro, por quais sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela sua linguagem. Como distinguis um estouvado de um homem sensato? Já o dissemos. Os espíritos superiores não se contradizem nunca e não dizem senão boas coisas. Não querem senão o bem, é a sua preocupação. Os espíritos inferiores estão ainda sob o império das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da sua ignorância e da sua imperfeição. Não é dado, senão aos espíritos superiores, conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixão. Como a gente já está estudando nas últimas semanas, eu já no lar, esse capítulo da Idade dos Espíritos, eu não vou nem me debruçar aqui, muita coisa que a gente já viu, já está batido aqui no nosso estudo, né, gente? Faz total sentido que o Espírito de Verdade nos ensinou e a gente já sabe. Teor da mensagem edificante, com o propósito de ajudar, com o propósito de bem, sentiu aquela energia boa, dá luz. Baixo calão, às vezes uma linguagem agressiva, mensagens e propósitos que não são edificantes, que tem coisa ali que tu vê que não está certa, mensagem que vai, como ele vai dizer, que eles não se contradizem. Então você já sabe que tem um conhecimento, e vem um conhecimento muito errado, pô, por que está vindo isso? Então aí já pensar, refletir. Às vezes pode ser um novo e estão quebrando um padrão errado, antigo, mas pode ser uma mensagem errada também, uma armadilha de um espírito, na verdade, mistificador. Então, sempre tem esse filtro aí, né? Mas vamos adiante, aqui tá dominado para nós, né? Segundo, a ciência num espírito é sempre um sinal certo de sua elevação? Não, porque está ainda sob a influência da matéria e pode ter vossos vícios e vossos preconceitos. Há pessoas que são neste mundo excessivamente invejosas e orgulhosas. Credes que desde que o deixem, perdem esses defeitos? Uma pergunta. Resta-lhes depois da sua partida, sobretudo aqueles que tiveram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve e lhes deixa essas más coisas. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque a maioria reúne a astúcia e o orgulho à inteligência. Pelo seu pretenso saber, impõe-se às pessoas simples e aos ignorantes que aceitam sem controle suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de fazer um mal momentâneo, porque entravam a marcha do espiritismo, e os médios se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Eis aí o que reclama um grande estudo da parte dos espíritos esclarecidos e dos médiuns. É para distinguir o verdadeiro do falso que é preciso empregar toda a sua atenção. Entende? Então, antes de a gente fazer uma análise da resposta, pergunta:
A ciência no espírito é sinal de de elevação? Excelente pergunta do Espírito Verdade, né? Do Kardec aqui para o Espírito Verdade, né? Pô, então, aí vamos trazer aqui para o plano físico. Um cara que tem um mestrado, um cara que tem um doutorado, um cara que tem 2 faculdades, 3 faculdades. Isso garante que ele vai ter uma evolução moral? Não. Ele pode ter um conhecimento técnico enorme, um conhecimento científico enorme, mas e na moral? Nós sabemos que temos vidas em outros planetas, pelo menos a informação que chega até nós, que essas humanidades às vezes estão num nível tecnológico altíssimo, mas em moralidade não, né? Então, excelente pergunta. E você vê que interessante? Ele vai dizer, ó, tem que prestar atenção para ver o tipo da mensagem. E eu achei muito interessante, por isso que eu até parei durante a leitura para refazer essa pergunta. Ó. Há pessoas que neste mundo excessivamente invejosas, orgulhosas, credes que desde que o deixem perdem esses defeitos? Olha que pergunta interessante para nós. Então, o cara tem uma grande elevação, morreu, né, saiu do corpo físico. E aí, ele vai deixar de ter as características dele? Não, com certeza mantém as características. Entende como ele vai dizer? E nós sabemos disso. Quando você está vibrando nos valores, independente de qual são, você está criando uma questão energética à sua volta, porque o teu campo vai emanar aquilo, que é uma energia que tu está mandando. Só que quando você está encarnado, você não está percebendo isso. Mas em espírito vem. Então, você vê, o cara está vibrando coisa ruim, vai estar aquela energia tudo em volta. Por quê? Porque é o que ele está emanando. Né? Então, no momento que vai trazer uma... Claro que você tem que ter essa mediunidade para sentir, mas eu acredito que Deus, independente se você tem a mediunidade ostensiva ou não, todos nós somos médiuns, Deus vai fazer com que você perceba. Então, pô, veio aquela mensagem ali, você vai sentir aquela energia. Qual é o teor daquela energia? Dentro do que está vindo naquela mensagem, é uma energia que tu sente que é de luz, de amor, ou uma energia que tu sente que tem raiva, que tem mentira, que tem inveja, que tem outros interesses ali, né? Entende? Porque a gente sempre tem que pensar e entender que o espírito, ele é o espírito, dentro e fora da carne, né? Então, se eu tô vibrando aqui no ódio e objetivos que são contrários à política de Jesus, encarnado, quando eu desencarnar, eu vou continuar pensando da mesma forma. Não é porque eu desencarnei que eu vou virar um anjo e ir pro céu. Não existe isso. Eu vou continuar vibrando no que eu tô aqui, só que sem o corpo denso, né? Claro que existem pessoas que vão despertar, que vão entender, vão dizer, puta, cagada que eu fiz e tal. Mas até aquele momento o cara se aclimatar de novo no mundo espiritual, ele vai continuar sendo o que é, porque ele não teve tempo de refletir, de pensar, de realmente mudar o que ele estava desejando e vibrando e tal, né? Terceiro, muitos espíritos protetores se designam sobre o nome de santos ou de personagens conhecidos. O que se deve crer a este respeito? Todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, há poucos que têm um nome conhecido na terra. Por isso, muito frequentemente, não o dão. Mas quase sempre quereis um nome. Então, para satisfazer-vos, tomam o de um homem que conheceis e respeitais. É que é interessante pensar porque a gente tem essa característica, né? Eu não sei se é uma questão cultural do momento, aqui 2026, que é quando a gente está fazendo esse estudo. Não sei se antigamente era assim, mas hoje a gente tem muito essa questão do apelo, daquela falácia autoridade, né? Não, porque esse médico aqui, o cara tem não sei quantos seguidores no YouTube, ele falou, então é verdade. Tá, mas o cara não pode estar falando coisa errada. Não, mas o médico é renomado. Ele foi na televisão. Então a gente fica tendo esses apelos à autoridade. Ah, porque o pesquisador em Harvard falou tal coisa. Mas ele não pode falar uma besteira? Não é porque ele é um pesquisador de Harvard, que é uma excelente universidade, e o cara pode ter um currículo maravilhoso, mas ele não pode falar uma besteira? Então é interessante essa pergunta aqui nesse sentido, né? E aí? A gente vê sempre esse ponto. De que não é porque o cara tem muito conhecimento, ele pode falar uma besteira, né? Como ele vai dizer aqui, da questão dos nomes.
Então você pensa assim, pô, mas qual é a diferença? Né? Eu não sei se eu comentei isso na semana passada, senão vou comentar aqui porque isso faz total sentido. Veio uma mensagem linda, edificante, uma mensagem de Deus para você. Mas aí está assinado aquela carta psicografada Maria, genérico, Maria. Aí, qual é a diferença daquela mensagem se ela fosse escrita por Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré? Ah, pô, Maria de Nazaré, uau, meu, que mensagem linda. Mas qual a diferença do nome? O importante é, isso eu lembro que a gente já comentei na semana passada, falei aqui, o importante é sempre o teor da mensagem. O nome é relevante, entende? Ah, mas às vezes, dependendo do caso, vai ter médicos que vai ter que ter um... A gente sabe que existe isso, né? Vai ter que botar um nome, às vezes de pompa, porque aí a mensagem vai ser mais aceita e lida e divulgada. Pô, mas isso é de uma maturidade enorme, né? Porque eu entendo que, claro, que tiver uma mensagem de Jesus, que é o nosso mestre, nosso norte, nosso guia, faz total sentido. A gente fala, pô, mensagem de Jesus. Mas se Jesus botar uma roupagem de um cara qualquer, Pedro, nome assim genérico, Pedro. Tá, que diferença faz? Pô, vamos levar o teor da mensagem, dizer, pô, que mensagem linda desse Pedro para nós, né? Então, eu acho que no final das contas, isso daqui mostra uma maturidade da gente de ficar nisso. É igual acontece muito. Dentro das falanges de trabalhadores da luz, então temos a falange do Exu Tranca-Rua. Existe um espírito que é o Tranca-Rua que ganhou o nome da falange. Um espírito. O resto são vários, milhares, milhões, eu não sei quantos, espíritos que trabalham afinizados com a energia, afinizados com os objetivos de trabalho que o Exu Tranca-Rua faz. Só que aí se ele vem e fala, eu sou o Pedro. Aí o outro, eu sou o Roberto. Aí o outro fala assim, não, eu sou uma pombagira, mas trabalho na falange de Exu Tranca-Rua e sou Fernanda. Aí a gente tem. Fala, tem de maturidade? Qual é a mensagem? Importante a mensagem. Aí tem que botar Exu Tranca-Rua. Oh, mensagem do Exu. Ah, então, pô, mensagem bacana. Vamos ler, vamos prestar atenção, vamos meditar sobre. Né? Não precisaria disso, né? A gente deveria ter essa maturidade de já entender claramente, né? Inclusive que a gente já viu na semana passada que os espíritos trevosos podem utilizar disso para trazer uma mensagem. Então, uma mensagem cheia de picaretagem e coloca lá, Bezerra de Menezes, Exu Tranca-Rua, Caboclo Pena Branca. E às vezes um monte de mensagem picareta. Então não é quem está assinando que vai corroborar nada. É bom senso, a fé raciocinada, criteriosa e percebendo outros sinais ali, né? Teor da mensagem, energia, contexto, objetivo daquilo. Pô, essa mensagem, qual é o objetivo dessa mensagem? Uma mensagem ser consoladora? É uma mensagem, às vezes, de exortação para corrigir a rota que estão se desviando da rota? Ou uma mensagem que está querendo causar discórdia? Né? Mas vamos adiante. Quarto, este nome emprestado não pode ser considerado como uma fraude? Seria uma fraude da parte de um mau espírito que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que ocorra assim entre os espíritos de uma mesma ordem, porque há entre eles solidariedade e semelhança de pensamento. Aí, ó. Somente que eu comentei ali na questão anterior sobre o exemplo ali do Exu Tranca-Rua, a mesma coisa. A gente vai ter espíritos que vão passar por roupagem e vai ser permitido por quê? Porque tem um propósito maior, né? E por que isso ainda acontece? Por causa dessa dinâmica de às vezes pessoas precisarem de um crédito. Tanto que assim, a gente tá falando isso aqui de mensagens assinadas, por exemplo, mas isso acontece com roupagem também. Existem locais, obras que, por exemplo, né, caso conhecido, vai no centro espírita, vai às vezes encarnar manifestar, ele vai trazer uma mensagem, um espírito que é um Exu, que é um preto velho, que é uma mãe velha, que é uma cabocla. E aí o centro espírita fala assim, não, não aceitamos. Aí aquele espírito vai lá, bota uma roupagem dizendo que é um mentor de luz, e aí traz a mensagem. Você, pô, mas o importante não era a mensagem? Qual é a roupagem? Qual a diferença? Essa mensagem bonita, se é para um caboclo ou se é para um espírito de luz que disse que foi um médico na Áustria. Os caras, oh, médico na Áustria, que bonita mensagem, olha que bonito, né? Quinto, assim quando um espírito protetor se diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o próprio espírito ou a alma do apóstolo deste nome? De modo algum,
porque encontrais milhares de pessoas que disseram que seu anjo guardião é São Paulo ou qualquer outro. Mas que vos importa se o espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo? Oh, que boa pergunta aqui do Espírito Verdade, hein? Eu vos disse, precisais de um nome, e eles tomam um para se fazerem chamar e reconhecer. Como tomais nome de batismo para distinguir-vos dos outros membros da vossa família. Porém, podem, pois, tomar os dos arcanjos Rafael, São Miguel, etc., sem que isso tenha consequência. De resto, quanto mais um espírito é elevado, tanto mais sua irradiação é múltipla. Crede, pois, que um espírito protetor de uma ordem superior pode ter, sob sua tutela, centenas de encarnados. Entre vós, na terra, tendes notórios que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias. Por que quereis que fôssemos, espiritualmente falando, menos aptos à direção moral dos homens do que aqueles à direção material de seus interesses? É. Então aqui a gente já vê a dinâmica. De novo, não vou mais ficar batendo essa tecla, a gente já está batido aqui no nosso estudo, essa questão da identidade dos espíritos aqui, essa questão da autoridade do espírito. Então, a primeira parte da pergunta ali já está batido para nós, vamos adiante. A segunda parte é bem interessante, porque é muito isso, né? Como é que vai achar que é um só? Como é que ele não pode trabalhar com uma galera, né? Da mesma maneira que temos aqui muitas pessoas que comandam, que organizam, pessoas, de uma empresa, que às vezes tem um gestor que comanda, sei lá, 100 pessoas, é a mesma coisa do plano espiritual, óbvio, né? Só que da mesma maneira que aqui, fala assim, o setor de marketing da empresa, estão fazendo esse objetivo de conseguir ter sucesso na venda de tal produto. E esse objetivo é atingido, e às vezes a empresa, conseguimos chegar no objetivo e tal. É a mesma coisa do plano espiritual, só que aqui é visto assim, o marketing teve sucesso, o setor de marketing teve um ótimo ano, atingiu as metas esse ano, por exemplo. Mas lá dentro do setor de marketing tem os rostinhos de cada um, entende? Aí aqui é a mesma lógica, pode ter um representante maior, como no exemplo anterior, é o Exu Tranca-Rua, ele é o Exu que está ali comandando, ou Bezerra de Menezes, que está comandando um trabalho de lindo, de medicina, de cura, uma mensagem consoladora, um trabalho de prender magos negros, por exemplo. Mas ele tem toda uma galera que apoia ele, e faz total sentido, porque Deus vai permitir com que muitos espíritos tenham a chance de evoluir e trabalhar junto para poder aprender e se melhorar, né? E um último ponto que me veio na mente, eu esqueci de comentar mais cedo, quando a gente está falando agora da identidade do espírito ali, do grau hierárquico, é que para pensar assim, a gente traz uma mensagem hoje, e aí tá lá assim, Arcanjo Miguel. Igual o Espírito Verdade trouxe aqui o exemplo para nós. A gente pensa, mensagem de um arcanjo. Bacana, vamos ler, vamos prestar atenção. Mas aquele arcanjo que hoje é um Arcanjo Miguel evoluidíssimo, em algum momento da história, não vou saber quanto, milhões, bilhões de anos atrás, esse espírito podia estar no nível que nós estamos agora encarnados. Aqui, mundo de provas e expiações, indo para regeneração. Então, como é que a gente vai qualificar essa mensagem? Né? Se a gente ficar falando assim, não, mas a mensagem hoje de um arcanjo. Tá, mas se lá atrás ele ensinou uma coisa bonita, não podia ser a mesma coisa? Não, mas aquele lá atrás era um espírito normal, que não estava naquele nível evolutivo. Tá, mas aí como é que a gente vê? Né? Pode vir uma mensagem agora, por exemplo, a gente sabe que nós temos o Pedro, do canal Espiritualidade Pedro Augusto, que é a reencarnação de Kardec. Né? Uma irmã até me ensinou isso daí, que eu não sabia, eu li num livro de Jean Valjean, Muito Além do Horizonte, comentando que Paulo de Tarso estava reencarnado no momento da escrita do livro. E eu ainda comentei no vídeo, estudo da obra, fica aqui a recomendação se você quiser acompanhar, que eu não sabia quem era o espírito de Paulo reencarnado, e essa irmã, com fonte, tudo certinho, muito obrigado, falou, não, era Divaldo Franco. E a gente sabe que Chico Xavier foi reencarnação de João Evangelista. Então, pensa, só para exemplificar, eu quero dizer, vem uma mensagem, a gente olha, mensagem bonita, edificante, aí tá escrito assim, essa mensagem aqui é de João Evangelista. Tem uma diferença do que se tivesse escrito Chico Xavier? Em teoria, não é para ser a mesma coisa, né? Beleza, é o mesmo espírito. Então,
que diferença faz? Ah, não, se for João, não, a gente vai valorizar mais, porque é um apóstolo, nossa, que trouxe o Apocalipse para nós, nossa, um apóstolo que está trabalhando com Jesus, é um dos apóstolos mais queridos de Jesus. Entende? Que diferença faz? Chico Xavier, missão maravilhosa, incrível do Espírito. Nós vamos ter um monte de encarnação, que diferença faz? Ah, não, mas foi uma mensagem como Francisco de Assis, tá? Foi uma encarnação ainda dele. E aí, né? Então, percebe como não faz muito sentido a gente ficar. Eu já deixei claro minha opinião, meu posicionamento sobre isso, mas só para ter mais um exemplo, como não faz sentido a gente ficar, às vezes, se atentando à mensagem de quem é, não é? Por mais que tenha a sua importância, por mais que, como o próprio Espírito Verdade nos ensinou aqui, falar o nome ajuda a ter essa identificação, né? Então tá tudo certo. Mas não ficar assim, nossa, essa mensagem aqui é de Francisco de Assis, nossa, então top. Okay? Por quê? Porque pode ser mesmo do mesmo espírito, né? Só que claro que ele está evoluindo cada vez mais, né? Mas vamos adiante. Por que os espíritos que se comunicam tomam tão frequentemente o nome de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e tomam os nomes que são de natureza a causar sobre o homem maior impressão em razão de suas crenças. Aí, ó. Tem justamente essa dinâmica que nós estamos falando. A gente está valorizando o nome das pessoas, tudo, e aí não está prestando atenção na mensagem, né? Por isso, vai ter que trazer o nome de um santo. Para quê? Para a galera botar mais fé, para a galera meditar sobre aquela mensagem, refletir, né? Sétimo. Certos espíritos superiores que se evocam vêm sempre em pessoa ou, como creem alguns, vêm por mandatários encarregados de transmitir seus pensamentos? Por que não viriam em pessoa se o podem? Mas se o espírito não pode vir, esse será forçosamente um mandatário. Que faz todo sentido, né? Se o espírito pode vir, ele pode trazer mesmo a mensagem, caso não, vem um mandatário. Fazendo uma correlação com, né, uma correspondência com o que a gente tem, correspondendo com o plano físico, é a mesma coisa, né? Eu estou gravando esse evangelho no lar aqui pela internet, que é o recurso que eu tenho. Entende? Agora, tivesse acesso à pessoa fisicamente, a gente poderia estar fazendo evangelho fisicamente na mesma sala, por exemplo. Mas aí a gente vai tendo acesso à mesma dinâmica. Se ele consegue mandar mensagem, tudo bem. Se ele está fazendo outro trabalho, outra coisa, manda-se um mandatário, né? Lembrando que tem espíritos de tamanho nível evolutivo que eles conseguem ter a ubiquidade do espírito. O que é isso? É o espírito conseguir se dividir em várias partes. Né? Então, por exemplo, nós sabemos que Jesus, nosso mestre, Sananda, tem acesso total a todos os espíritos deste planeta. Ele conhece absolutamente todos os espíritos que estão nesse planeta, por que estão aqui, o que tem que fazer, qual a sua caminhada, ele conhece todos nós. E ele consegue escutar todos os pensamentos do planeta, todos. E aí eu lembro que eu vi uma palestra do Pedro, no excelente canal de espiritualidade de Pedro Augusto, com o Osho canalizado, e o Osho falando que ele estava treinando conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então você vê, o Osho não consegue conhecer a história de todos os espíritos do planeta. Ele não está naquele nível evolutivo de Jesus. Ele não consegue ter acesso a todos os pensamentos de todos os espíritos do planeta. Ele não está no nível de Jesus. Mas ele já estava treinando para conseguir estar em 2 lugares. Então ele conseguiria, já com a sua consciência, estar, por exemplo, canalizado, incorporado no Pedro, e estar canalizado em outro médium, em outro lugar, em outro país. Hein? Então você vê, ó, que é evolução, e vai fazendo sentido. Ele vai se utilizando no corpo dele, e aí vai ficando mais fácil ter essas faculdades mentais mais aguçadas, né? Quanto mais evoluindo, mais sutil. E mais conexão com o todo, e em consequência, conexão com a galera, né? Faz sentido, né, gente? Oitavo. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que os envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de os substituir. Aliás, quanto mais os espíritos são elevados, tanto mais se confundem num pensamento comum, de tal sorte que, para eles, a personalidade é uma coisa indiferente e deve ocorrer o mesmo para vós. Credes que não haveria no mundo espíritos superiores a não ser aqueles que haveis conhecido
na terra capazes de vos instruir? Sois de tal modo levados a tomar-vos por tipos do universo, que credes sempre que fora do vosso mundo não há mais nada? Pareceis verdadeiramente como esses selvagens que nunca saíram de sua ilha e creem que o mundo não vai mais longe. O Espírito de Verdade finaliza aqui a resposta dando uma exortação. E faz total sentido, né, gente? Pô, nós já sabemos que existe vida em todo o universo. A gente já viu. A gente estudou, inclusive, aqui nas obras básicas de Kardec. Nós vimos lá no Livro dos Espíritos. Pluralidade dos mundos. Então, existe vida em diversos planetas. Não é só aqui, né? E essa questão do mandatário vai fazer total sentido. Aqui eu quero falar dois pontos. Primeiro, um espírito da luz, ele está afinizado com o objetivo, da mesma maneira como nós, às vezes, pô, não consigo ir no lugar. Tu vai chamar alguém que tu acredita que vai transmitir a mensagem da maneira correta, com os propósitos, objetivos de transmitir aquela mensagem. Se você não puder, você vai conferir. Confiar nela, mas pode ser que o espírito, é um espírito diferente, ele pode fazer de uma maneira diferente, pode trazer a mensagem um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assado, né? Mas aí eu puxo aqui para o segundo ponto, que o Espírito Verdade falou aqui, que é muito interessante de entender isso. Conforme os espíritos vão evoluindo, eles vão convergindo para um objetivo igual, que é o bem comum, o bem coletivo. Ele está se aproximando de Deus cada vez mais. Então, às vezes, essas questões tão mesquinhas aqui do corpo físico, que às vezes a gente tem que lidar, isso não acontece conforme os espíritos vão evoluindo. Entende? Então, você pega lá 10 pessoas, às vezes na mesma empresa, aí os 10 querem ser promovidos, por exemplo. Mas aí um cara quer comprar um carro com a promoção, salário, outro quer comprar uma casa, o outro quer comprar um helicóptero, o outro quer, sei lá, comprar um caminhão, o outro quer gastar o dinheiro tudo com videogame, o outro quer gastar dinheiro comprando livro, sei lá. Objetivos diferentes. Mas conforme a gente está evoluindo, o que acontece? Eles começam a afinizar. Existe, sim, óbvio, isso é muito importante. Fica aqui a recomendação de uma obra que eu estou começando a fazer o estudo aqui no canal, chama Doutrina e Teologia da Umbanda Sagrada, um livro de Rubens Saraceni para nós, uma obra densa, difícil, mas muito interessante, elucidativa em vários pontos. E lá nessa obra vai trazer, por exemplo, um capítulo que não está no canal no momento que eu estou gravando esse Evangelho no Lar, eu não gravei esse vídeo ainda. Estou fazendo minhas anotações e tal. Mas vai ter um capítulo que vai falar sobre a gênese da criação, do espírito humano aqui, né? Dessa humanidade. E aí, por exemplo, vai nos explicar os conceitos dos tronos, entende? Então, baseado na maneira que o teu espírito é criado e imantado e as energias que tu vai absorvendo, tu vai tendenciando, né? Não, aí vai ser um filho que eles vão chamar de cabeça ali, que vai ser um filho de Oxalá, de Ogum, Xangô. Então isso naturalmente vai te tendenciando ao que você está vibrando e vai indo. Significa que vai ser fechado aqui? Não, tu vai absorvendo outras energias, outras vibrações, para se tornando mais complexo, mais completo, né? Mais complexo também. Mas isso vai tendo essa pegada. Então, de cabeça que agora eu não vou lembrar, mas, por exemplo, um filho de Xangô, se eu não me engano, Xangô é o orixá da justiça, né? Então ele vai ter essa tendência maior à justiça. Isso vai ser uma característica dele. Que vai ser diferente de um orixá, por exemplo, de Yansan, que talvez tenha essa fala mais acolhedora, mais reconfortante. Mas subindo o nível evolutivo, em algum ponto eles vão chegar num denominador comum que é o quê? Pô, ajudar a humanidade a evoluir. Então, dando um exemplo aqui. Temos Chico Xavier. Eu não sei qual orixá ele tá mais afinizado, né? Mas olhando a missão do Chico Xavier, claro que a gente sabe que existem várias missões, né? Mas olhando, fazendo esse recorte para ficar um pouco mais fácil de entender, ele estava muito ligado a uma missão de consolação, de educação do espiritismo e de consolação. Por isso que ele fez aquele trabalho lindíssimo. Mas em contrapartida, se a gente tiver, por exemplo, a missão de Exu Marabô, que é um guardião planetário, um Exu de lei, um Exu coroado, ele está trabalhando com a justiça, entende? Então ele vai ter um outro tipo de missão. Chico Xavier vai vir trazendo carta para as mães que estão tristes pelos seus filhos que foram, tá nos trazendo informação do plano espiritual para nos trazer conforto. Tinha toda aquela linguagem amorosa, fraterna, acolhedora.
é uma missão, é um trabalho, é uma afinidade energética. O Exu Marabô, por exemplo, é um guardião planetário. Ele vai ter muito amor, mas ele está envolvido em outras dimensões. Ele está pegando o Mago Negro, ele está protegendo trabalhos da luz para não serem destruídos e distorcidos. Ele está envolvido em outras questões de proteção planetária. Mas, conforme está se evoluindo, se a gente vai olhar, o que é o trabalho de Exu Marabô? Ajudar a humanidade a evoluir coletivamente. Toda a humanidade. Bom, qual é o trabalho do Chico? Então, também ajudar a humanidade coletivamente a evoluir. Então você vê, eles estão ali afinizados. E vai fazer total sentido, porque está afinizado com o que Deus quer para nós. Né? Então, quanto mais a gente vai indo, a gente vai. Então a gente vai chegar, pegando o exemplo que eu falei ali da questão das 10 pessoas aqui no nosso plano físico, cada um querendo fazer uma coisa diferente. O objetivo deles, ok? Acaba sendo em afinidade. Lembrando que são bem diferentes esses dois espíritos. Mas só para a gente entender isso. Né? Porque aí vai tendo coisas que vai se perdendo. Né? Você vai dizer, ah, não, mas tu quer ficar famoso? Ah, eu não quero só fazer meu trabalho e ajudar. Ah, mas o outro quer ficar rico? Não, não, tá bom, eu quero. Sabe, eu tô com outras pretensões, né? Tem, que a gente vê ao longo de outros exemplos aqui, de espíritos evoluídos que encarnaram, mas nós vemos Siddhartha Gautama. Nasceu rico, tudo. Nem deu bola para isso depois que despertou. Quer dizer, antes dele despertar ali, né? Mas falou, cara, eu preciso ajudar a humanidade com o que ela tá sofrendo. Abandonou a riqueza, abandonou tudo. Tem Nelson Mandela, a mesma coisa. Gandhi, mesma coisa. Então você vê, fazendo trabalhos diferentes, em momentos diferentes, mas você vê essa afinidade e diz, não, mas essas coisas que não. Vou focar no que importa. Qual que é a minha missão? A minha missão é ajudar a libertar a Índia dos colonizadores e mostrar uma nova maneira de se viver. E mostrar a força do amor e da paz, né? Ah, tá, beleza. Ah, mas que, ô, Gandhi, toma aqui $1 milhão pra tu apoiar aqui a guerra. Não, não quer. Mas é $1 milhão. Não quer. Então você vê, ele já superou coisas, né? Porque já está mais afinidade com esse objetivo maior desse trabalho em coletivo, né? 32 minutos, opa! Então vamos até o 8º ponto, né? E aí, na semana que vem a gente vê o 9º ponto para frente. Nossa, tem vários pontos aqui, hein? Vai até o 28. Eu acho que vai mais umas. Talvez mais se for olhar com mais 2 evangelhos no lar ainda. Aí a gente vai finalizar esse capítulo. Mas é interessante o nosso estudo hoje, né, gente? Foi um pouco mais interessante, a gente já viu coisas escapando ali um pouco daquela coisa da identidade dos espíritos e tal. E principalmente essas últimas questões aqui bem interessantes. A gente vê outras abordagens sobre essa temática aqui da interpretação dos espíritos, né? Identificação dos espíritos. Cadê minha caneta? Tá, depois eu procuro. Gente, vamos fazer a oração de encerramento do Evangelho no Lar? Então vamos fechar nossos olhos. Elevar nosso pensamento a Deus. Meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina, eu venho aqui agora no encerramento do Evangelho no Lar fazer essa oração, te agradecendo, meu Pai, muito obrigado por todo o amor, todo o carinho, todo o amparo com cada um dos teus filhos, meu Deus. Por favor, nos ajude a poder sentir o teu amor, sentir a tua luz e a tua graça. Muito obrigado, Mestre Sananda. Muito obrigado a todos os meus irmãos e irmãs da luz que estão aqui comigo, que estão com as pessoas que estão vendo esse vídeo, nos ajudando a transformar esse momento de estudo em um momento edificante, em um momento de aprendizado, em um momento de alimento para os nossos espíritos. Eu peço, por favor, meus irmãos da luz, limpem do meu espírito, limpem do meu corpo, removam toda forma de pensamento negativo, miasmas astrais, espíritos obsessores. Por favor, removam de mim, removam do meu lar, removam aqui da casa. Da mesma maneira, remova
e limpe o corpo das pessoas que estão vendo os vídeos, remova toda a energia negativa, espíritos obsessores. Também peço, por favor, meus irmãos da luz, levantem barreiras de proteção para que nada de mal adentre o meu lar, para que nada de mal adentre os lares das pessoas que estão vendo esse vídeo, para que todos nós possamos, nos nossos lares, termos locais de amor, de união, de fraternidade, com boas energias, com bons fluidos, para facilitar a nossa comunicação com vocês, para sermos instruídos para o bem, para o progresso, para a evolução, para seguirmos a nossa caminhada evolutiva da melhor maneira possível. E eu finalizo a minha oração pedindo, por favor, meus irmãos, fluidifiquem, magnetizem essa água que está aqui sobre a minha mesa. Da mesma maneira, a água, o chá que está na casa das pessoas que estão vendo esse vídeo, para que no momento que nós bebemos este líquido nos hidrate, mas também nos cure, nos limpe, nos energize, seja a água que venha fazer bem, que venha ajudar, que venha nos trazer boas coisas. É isso daí. Muito obrigado, meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina, por mais um momento do Evangelho no Lar. Muito obrigado à presença de todos os meus irmãos e irmãs em espírito aqui. E muito obrigado a você que está assistindo e acompanhando esse Evangelho no Lar comigo. Fiquem todos com Deus. Amanhã, sexta-feira, a gente vai ter a publicação do primeiro vídeo da obra do Rubens Saraceni, o primeiro livro de Rubens Saraceni que eu trago para o canal, Doutrina e Teologia da Umbanda Sagrada. Um livro que eu vou me esforçar para fazer o melhor possível, mas que eu sinta que eu tenho que aprender muito ainda para conseguir absorver 100% do livro. Mas temos bastante conhecimento para aprender nessa obra e coisas novas. O novo vindo ali. Existem momentos no livro ainda que eles estão falando, ó, a gente vai trazer só até aqui porque não podemos trazer mais. Então, coisas novas, novos conhecimentos para nós aprendermos ainda mais. E é isso daí, gente. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo no canal.